Você, como todo mundo, tem lutado para dar certo, lutado para crescer, né? Diferente de muitas outras pessoas, né? Que têm tentado uma oportunidade da forma errada para crescer e, na realidade, só tem quebrado a cara, só tem tido problemas. Na realidade, nós somos uns seres humanos que nós criamos os sis para nossas vidas, né? E se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? E se eu fizer e não der certo, né? Na realidade, hoje o ser humano ele tem mais ou menos uns 55 cis, né? Para não sair do lugar, para não fazer nada, né? Napoleão Hill ele falou sobre isso, né? No livro dele Quem Pensa Enriquece, ele fala sobre isso, né? Ele fala bem claro que as pessoas que não alcançam o sucesso têm uma característica em comum. E na realidade é essa. Entendeu? Conhece todos os motivos do fracasso e tem o que acreditam ser álibis impenetráveis para explicar a falta de sucesso. E a realidade é essa. Entendeu? Tem muita gente que tem muitos álibis impenetráveis para explicar a falta do sucesso delas, né? Falta de sucesso, falta de crescimento, né? Por que não está dando certo? Por que não está crescendo? Por que não está prosperando, né? Muita gente hoje vivendo de aparência, né? Como se fosse pessoas milionárias, fossem pessoas da classe média, ou fossem pessoas que têm dinheiro, né? Vivendo de aparência. Na realidade, vai ver no fundo das contas, ele não tem nada. Quando ele fecha o funil dele, fecha o final do mês, ele não tem praticamente nada, né? Então as pessoas elas vivem muito isso, né? Vivem muito uma aparência que não tem, né? Não tá errado viver a aparência que não tem. O desejo de ter muitas coisas na vida, o desejo de prosperar, de crescer, é você mudar o ambiente, mudar o lugar onde você convive, mudar as pessoas que você convive, para você crescer. Ver aquelas pessoas que realmente têm crescido, as pessoas realmente que têm bens financeiros bem acessíveis, e você criar os mesmos hábitos que elas, né? Então você convive no ambiente que ela convive para você aprender a criar os mesmos hábitos que ela, né? Esse é o certo, né? De se fazer, né? Então, na realidade, os nossos álibis são esses. Napoleão Hill sabia como falou sobre isso, né? Alguns desses álibis são inteligentes e alguns são injustificáveis pelos fatos. Mas os álibis não podem ser usados como dinheiro. O mundo só quer saber uma coisa: você conquistou o sucesso? E aí, o mundo te pergunta pra você conquistou o sucesso? Você cresceu? Você prosperou? Você realmente está prosperando? Você mudou de um salário mínimo para 2, 3, 4 salários mínimos? Você conseguiu mudar isso? Ou você ainda está vivendo com seus álibis e você não tem crescido, né? Então, ele analisou, né, personalidades em vários lugares, né, e várias pessoas que cresceram, várias pessoas que eram pessoas prósperas, né, cresceram, criaram empresas, criaram multinacionais, e ele falou sobre esses álibis, né. Então, ele fala bem claro sobre isso, sobre os álibis que as pessoas criam, né. Então eu vou falar para você, né? Deixa bem claro para você ver. Deixa esse vídeo para você analisar, para você ver, né? Então ele fala: ao ler essa lista, examine-se cuidadosamente e determine quantos desses álibis você usa. Lembre-se, a filosofia apresentada nesse livro torna cada um desses álibis obsoletos. Primeiro álibi, vamos lá. Se eu não tivesse esposa e família. Se eu tivesse impulso suficiente, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse uma boa educação. Tá vendo como é que as pessoas inventam desculpa para tudo? Inventam desculpa para não sair do lugar, para não prosperar, para não crescer, né? E fico olhando aqui esses álibis e eu vejo que muitas vezes na minha vida também, eu criei esses álibis também,
né? E hoje tem pessoas criando esses álibis por vários lugares por aí, no mundo inteiro. Por isso no livro Quem Pensa Enriquece, ele fala lá que 98% da população é alienada, e realmente é. São dominadas. Elas não dominam, elas são dominadas, né? Não saíram ainda, né, de dentro da caixa e começaram a pensar com o próprio pensamento, né? Estão pensando com o pensamento dos outros, né? Que na realidade são escolarizadas, né? E se eu tivesse uma boa educação? E se eu pudesse conseguir um emprego? E se eu tivesse boa saúde? Tudo tem um álibi para você não fazer. Você vai sempre criar um álibi para não fazer as coisas. Vai sempre estar criando um álibi para não fazer as coisas, para não crescer, para não sair do lugar, para não prosperar, para não fazer a coisa certa. Vai estar sempre criando um álibi para tudo. Então, o que te impede de prosperar, o que te impede de crescer é você mesmo, né? É você mesmo que te impede de prosperar, de crescer, né? De ir para frente. É você mesmo que é o culpado dessas coisas, não é mais ninguém, né? Então, aí ele continua: e se ao menos eu tivesse tempo? E se os tempos fossem melhores? Se as outras pessoas me entendessem? Tá vendo como é que tem álibi para tudo? E se eu pudesse viver uma vida novamente? E se eu não tivesse? Se eu não temesse o que eles vão falar? Um dos álibis que mais param as pessoas é isso. É temer o que os outros vão falar. E eu não temo ninguém, não temo o que os outros vão falar de mim. Eu faço, eu corro, tento fazer atrás, tento fazer as coisas acontecerem, tento sair na frente para fazer as coisas acontecerem, entendeu? Então é fazer as coisas acontecerem, ir atrás dos seus sonhos, realizar os seus sonhos, buscar seus objetivos e não ficar esperando as outras pessoas, o que as outras pessoas vão falar de você, não, entendeu? E se eu pudesse viver uma nova vida, se eu não temesse o que eles vão falar, se tivesse tido uma chance, se eu tivesse uma chance agora, gente, a chance está toda hora, bate na tua porta toda hora bate na tua porta, toda hora chega até você a chance, a oportunidade que todo mundo fala, né? Se outras pessoas não me perseguissem, inventando desculpa para não fazer, pega e faz, irmão. Esquece quem te persegue, esquece quem fala de você. Árvore que não dá fruto não leva pedrada. Então, se estão te dando pedrada, estão te perseguindo, é porque você está fazendo. É porque você está fazendo acontecer e as coisas estão dando certo. E está incomodando outras pessoas. A única coisa que você tem que falar para eles é: me copia. Me copia. Que você vai dar certo também. Se não acontecer nada para me impedir, se eu fosse mais jovem, desculpa para não crescer, né? Um dos entrevistados de Napoleão Hill começou com 44 anos, começou com 50 anos, outro começou com 80. E aí, você está esperando o quê? Para começar a fazer? Começa a fazer agora. Se eu fosse mais jovem, se eu pudesse fazer o que eu quero, se eu tivesse nascido rico, se você tivesse nascido rico e seu pai tivesse morrido e deixado a herança para você, com certeza você ia torrar ela toda. Quantos multimilionários deixou a herança para os filhos aí? Os filhos torrou a herança, só fizeram besteira, caíram nas drogas. Outros filhos só saíram fazendo por aí. Você vê notícias nos jornais todos os dias aí de filhos de multimilionários aí perdendo toda a herança, perdendo toda a riqueza, porque só estão fazendo besteira. Só estão fazendo porcaria por aí, só estão fazendo merda, a palavra certa é essa, merda, né? Então ele continua: se eu fosse mais jovem, se eu pudesse fazer o que quero, se eu tivesse nascido rico, se você pudesse fazer o que você quer, você pode fazer o que você quer, entendeu? Dentro das leis, dentro das regras do seu país, da onde você está, do estado em que você vive, você pode fazer o que você quer. Vivendo dentro das leis, faça o que você quer, entendeu? Se for para prosperar, para crescer, faça o que você quer que vai dar certo, né? Se eu pudesse conhecer as pessoas certas, a pessoa errada você sempre conhece ela pelas atitudes, você conhece ela pelas palavras. Ela sempre vai deixar na sua frente
uma palavra errada para você, você tem que deixar uma atitude perto de você que você vai identificar o erro dela, vai identificar o que ela está fazendo. Você vai falar, vai perceber com você. Eu sempre falo para todo mundo, irmão, ó, esse camarada aqui isso, é aquilo outro, mas é um camarada gente boa, corre atrás, faz de tudo. E tem muita gente, mas aquele camarada lá é isso, irmão, mas aquele cara trai a mulher dele, a esposa dele dá prazer pra ele tá traindo ela, eu não dou prazer nenhum pra ele, você acha que ele não vai me trair como amigo? Vai, então sai fora, anda com pessoas dignas, anda com pessoas amigas, verdadeiras, faça isso, entendeu? Então não fique esperando as coisas acontecerem, não fique esperando quem falar pra você quem é certo e quem é errado, não. Vai trazer alguém pra você pra dizer que vai ser seu sócio, que é gente boa, e essa pessoa, ela só vem com segundas intenções, e às vezes ela não tem nada pra te oferecer, só tem más intenções, entendeu? Aí ele continua, se eu tivesse o talento que algumas pessoas têm, todo mundo tem um talento, irmão, todo mundo tem um talento, todo mundo, todas as pessoas têm um talento. E ele continua, e se eu ousasse me impor, e se eu tivesse abraçado as oportunidades passadas? Oportunidade, ela bate toda hora na tua porta. Você só não abraça porque você não quer. Você só não abraça porque você ainda está andando com as pessoas erradas e não consegue enxergar a oportunidade batendo na tua porta toda hora. Você que não quer enxergar. Você que não quer ver. Se as pessoas não me pedissem, não deixassem nervoso, se eu não tivesse que cuidar da casa e dos filhos, se eu pudesse poupar algum dinheiro. Não, se você pudesse poupar algum dinheiro, você pode poupar algum dinheiro. Depende de você. Depende muito de você. Entendeu? Napoleão Hill deixou bem claro. Entendeu? O livro, Os Segredos da Mente Milionária, ele fala muito sobre isso. Entendeu? Sobre te ensina a poupar dinheiro, a investir e reinvestir. Thiago Negro tá aí falando sobre isso. Entendeu? Sobre investimento, falando sobre crescimento. Então, você só não faz porque você não quer. Você que não quer. Entendeu? Você não tem uma autodisciplina para fazer as coisas. Você não está tendo disciplina para impor com o seu dinheiro. Você não está lidando bem com as suas finanças. Entendeu? Aí ele fala, se eu pudesse poupar algum dinheiro, se o chefe me reconhecesse, se eu tivesse alguém para me ajudar, se a minha família me entendesse. Ele fala também, se o meu chefe me reconhecesse, você tem feito mais do que é pedido para você na sua empresa? Entendeu? A sua empresa tem visto que você tem se dedicado? Será que não tem dado a hora de você ir embora? De repente você tem 8 horas de trabalho, pega às 8 da manhã para às 5 da tarde e dá 5 e 1, você já está com o seu cartão batido, roupa trocada para ir embora para trabalhar, e você quer ser reconhecido como? Não existe, né, irmão? Não existe. Funcionário que produz é o funcionário que faz a diferença na empresa. Se você não está produzindo, você está parando de produzir para ir embora, está se importando em ir embora e não está produzindo, é você que é o culpado, seu chefe não te reconhecer, né? Aí continua, se eu tivesse alguém para me ajudar, se minha família me entendesse, vai esperando a família te entender. Se eu tivesse em uma cidade grande, qualquer lugar que você tá vai prosperar, irmão. Qualquer lugar que você tá vai prosperar. Você tem um celular, você tem um notebook na tua casa, você tem aí para você aí usar, você tem Mercado Livre, você tem a OLX, quantas coisas tem vendido no Mercado Livre e OLX aí, você não tem passado só passeando pelas redes sociais, entendeu? Brincando nas redes sociais e sendo vendido nas redes sociais o tempo todo. Então, se não está acontecendo é porque você que é culpado, não é ninguém. Não é ninguém. Aí começa. E se eu vivesse em uma cidade grande, se eu pudesse ao menos começar? Você não começou porque você não quis. Entendeu? A oportunidade está aí e todo mundo está começando e você está ficando. Todo mundo está indo e você está ficando. Tá o marketing digital aí, tá marketing de alta performance aí, as pessoas, todo mundo indo, todo mundo ficando. Tem aí Pablo Marçal dando fazendo suas mentorias aí, entendeu? Os cursos aí de Pablo Marçal, Joel J, várias pessoas falando sobre várias coisas de crescimento, de alta performance, e você aí esperando as coisas acontecerem ainda, esperando dentro de casa para as coisas acontecerem para você.
entendeu? Vim dentro de casa buscar você para você crescer. Ô irmão, corre atrás. E se eu tivesse a personalidade de algumas pessoas? E se eu não fosse tão gordo? Se você é gordo porque você quer, entendeu? Busca emagrecer, busca crescer, entendeu? Vai fazendo exercício físico. Vai fazer, corre atrás, irmão. Acorda às 5 da manhã e começa o seu dia. Começa a trabalhar às 6. Então acorda às 4 da manhã e vai fazer seu exercício físico. Toma teu banho e vai pro teu trabalho. Entendeu? Libera a endorfina, né? E se meus reais talentos fossem reconhecidos? Seus talentos só vai ser reconhecido a partir do momento que você começar a praticar eles e colocar através de uma plataforma, através da internet, através de redes sociais, para as pessoas reconhecerem os seus talentos. Começa a trabalhar hoje, começa a mostrar para as pessoas hoje, no teu bairro, na tua rua, na tua comunidade, onde você estiver, entendeu? E você vai ver que você vai crescer muito. Vai crescer e muito. Depende de você, coloca os seus talentos para fora. Começa hoje a praticá-los, todos eles, né? E se eu tivesse uma oportunidade, e se eu pudesse sair da dívida, as dívidas você fez, amigo, corre atrás para saná-las, estava atrás para quitá-las, entendeu? E começa a fazer as coisas. Se eu soubesse como, se todos não tivessem contra mim, e se eu não tivesse tanta preocupação, você sabia que 70% das suas preocupações, nenhuma delas vão acontecer? 70% das suas preocupações, nada delas vai acontecer. Você está se preocupando à toa. Você tem os seus problemas, suas dificuldades, suas preocupações, sei. Vai resolvendo uma de cada vez, uma a cada dia. Mas não para de fazer as coisas crescerem na sua vida. Não para de fazer as coisas na sua vida para que você possa prosperar e crescer. Esquece as preocupações de lado um pouco. Começa a fazer por você, irmão. Começa a fazer. 70% da sua preocupação não vai acontecer. Não vai. Não vai acontecer. Né? Aí, se eu não tivesse fracassado, se eu soubesse como, se todos não tivessem contra mim, se eu não tivesse tanta preocupação, se eu pudesse me casar com a pessoa certa, casou com a pessoa errada porque você quis, você teve a oportunidade. O namoro simplesmente é um teste que, se der certo, você vai para o casamento, vai para o noivado. Se você noiva, é mais um teste. Se der certo o noivado, você vai para o casamento. É simples assim, entendeu? Se as pessoas não fossem tão idiotas, se minha família não fosse tão extravagante, se eu tivesse confiança em mim mesmo, se a sorte não tivesse contra mim, se eu não tivesse nascido com a estrela errada, se não fosse verdade que o que tem que ser será, se eu não tivesse que trabalhar tão duro, trabalhando tão duro, muda de emprego, muda de local, mas começa a fazer as coisas dar certo para você. Começa a lutar para isso mudar para você. Muda hoje. Eu tenho meu canal. O meu canal começou a mudar as coisas da minha vida, começou a mudar as coisas que eu penso, as coisas que eu faço. Entendeu? E a palavra do canal é sempre a certa. Crescer depende de você. Se você não fizer, outro não vai fazer por você, irmão. Começa a fazer agora. Se eu não tivesse que trabalhar tão duro, se eu não tivesse perdido o meu dinheiro, se eu morasse em um bairro diferente, se eu não tivesse um passado, se eu tivesse um negócio próprio, se outras pessoas ao menos me ouvissem, não te ouve porque você não está buscando o conteúdo certo para falar para elas. Não te ouve porque você não está buscando a coisa certa para levar para elas, a informação correta para levar para elas. Ou você está levando informação para pessoas erradas. Tantas pessoas aí estão querendo crescer, estão querendo prosperar, mas elas querem crescer, querem prosperar, querem que caia do céu para elas. Quando você começa a falar de mentorias para elas, começa a falar de trabalhos para elas, começa a falar de crescimento para elas começam a criticar você, porque elas acostumaram a ganhar o salário mínimo, acostumaram a viver de salário. Não acostumaram a viver uma vida plena. Acostumaram a viver uma farsa que todo mundo ensina para elas. Entendeu? Se este é o maior de todos, se eu tivesse a coragem de me ver como realmente sou, descobriria o que estava errado em mim e corrigiria. Eu sei que algo deve estar errado na maneira como fiz as coisas, ou já teria o sucesso que desejo.
Reconheço que algo deve estar errado comigo. Caso contrário, teria passado mais tempo analisando meus pontos fracos e menos tempo construindo álibis para encobri-los. Você constrói muito álibi para encobrir seus pontos fracos. Entendeu? Começa a construir álibis para você crescer. Eu posso, eu quero, eu vou fazer, vai dar certo, já deu certo. É assim que você tem que ser, irmão. Se preocupa com quem vai te criticar ou quem vai falar de você, não. Você tem que se preocupar em fazer. Pega e faz. Esquece as outras pessoas. Entendeu? Então, deixei para vocês essa mensagem hoje de Napoleão Hill, o livro Quem Pensa Enriquece, o Legado. E vou deixar algumas outras passagens para vocês também, mais para frente, mas começa a fazer isso. Começa a fazer as coisas darem certo na sua vida. Entendeu? Esquece o que os outros vão falar, esquece o que outras pessoas pensam de você. E começa a fazer as coisas darem certo na sua vida. Entenda que crescer depende de você.